Meu nome é Camila, tenho 32 anos e moro sozinha em um apartamento pequeno, mas confortável, em Curitiba. Sempre fui aquela pessoa da família que ajuda todo mundo a responsável, sabe? A que empresta dinheiro, dá carona, e oferece o sofá quando alguém está passando por um momento difícil. Meu irmão mais novo, Daniel, sempre foi o oposto. Impulsivo, sonhador e, para ser sincera, meio folgado. Ele nunca conseguiu se manter muito tempo em um emprego, e vivia mudando de ideias sobre o que queria fazer da vida. Quando ele começou a namorar a Beatriz, eu até achei que isso poderia colocá-lo nos trilhos. Ela parecia centrada, simpática, e muito diferente dele. Mas, 8 meses atrás, ele me ligou dizendo que eles estavam sendo despejados do apartamento onde moravam. Mana, é só por algumas semanas, ele disse. Só até eu arrumar um emprego e a Bia conseguir outro lugar. Eu hesitei, claro. Meu apartamento não era grande, e eu gostava da minha rotina tranquila. Mas pensei, é meu irmão. O que mais eu poderia fazer? Então eu aceitei. Nos primeiros dias, foi até agradável. Cozinhávamos juntos, ríamos, e a casa parecia mais viva. Eu cheguei a pensar que seria bom ter companhia depois de tanto tempo morando sozinha. Mas, como tudo na vida, o encanto não durou muito. Logo percebi que eles não tinham planos reais de sair. As semanas se transformaram em meses. As contas começaram a aumentar e, claro, ninguém mencionava dividir as despesas. O pior? Eles começaram a tratar o apartamento como se fosse deles. Mas isso foi só o começo. No começo, eu ainda tentava ser paciente. Eu dizia a mim mesma que o Daniel só precisava de um pouco mais de tempo para se reorganizar, e que a Beatriz estava tentando ajudar. Mas, com o passar das semanas, percebi que eles estavam cada vez mais confortáveis, talvez até demais. Eles começaram a deixar roupas espalhadas pela sala, louça suja na pia, e a TV ligada até tarde. Eu voltava do trabalho cansada e encontrava o sofá cheio de cobertores, copos e embalagens de comida. A cozinha parecia uma zona de guerra. Gente, dá para manter a casa em ordem, por favor, eu pedi um dia, tentando ser gentil. Daniel apenas riu. Relaxa, mana. A gente limpa depois. Mas o depois nunca chegava. A Beatriz, por outro lado, era mais educada, pelo menos no começo. Ela me agradecia por deixá-los ficar e prometia que logo encontrariam outro lugar. Mas, com o tempo, até ela começou a agir como se fosse dona da casa. Trocava a posição dos móveis, comprava coisas novas e colocava sem me perguntar. O cúmulo foi quando ela trouxe uma cafeteira nova e disse: achei que a sua era muito velha, Camila. Essa combina mais com a cozinha. Eu fiquei sem palavras. Era o meu apartamento, minhas coisas, e eles estavam se sentindo tão à vontade que pareciam achar que estavam me fazendo um favor. E, claro, as contas começaram a pesar. A conta de luz praticamente dobrou, e o gás também. Eu tentei conversar. Daniel, será que vocês podem ajudar com as despesas? Nem que seja com a conta de luz. Ele suspirou, irritado. Poxa, mana, a gente ainda tá se reorganizando. Achei que você entenderia. Entender. Essa palavra começou a me perseguir. Eu tinha que entender que ele estava sem emprego. Que ela estava procurando algo melhor. Que eles ainda estavam se adaptando. Mas, a cada desculpa, a minha paciência diminuía um pouco mais. As pequenas irritações começaram a virar brigas. Eu sentia que estava perdendo o controle da minha própria casa. E, pior, começava a me sentir uma estranha dentro dela. Até que um dia, eu cheguei do trabalho e encontrei a sala cheia de gente que eu nunca tinha visto antes. Música alta, risadas, copos espalhados. Daniel, o que é isso? Gritei. Ele me olhou com aquele sorriso cínico de sempre. Ah, mana, é só uma festinha. Relaxa, a gente limpa tudo depois. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Depois daquela festa, algo mudou em mim. Eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. No dia seguinte, a casa estava uma bagunça. Copos no chão, manchas de bebida no sofá, bitucas de cigarro na varanda. E o pior, o cheiro de álcool ainda impregnava o ar. Eu respirei fundo e chamei os dois para conversar. A gente precisa falar sério. Daniel olhou para mim, com aquela expressão cansada de quem acha que está prestes a ouvir uma bronca injusta. Lá vem. Ele murmurou.
Eu deixei vocês ficarem aqui por um tempo porque queria ajudar. Mas já se passaram 8 meses, Daniel. 8. E, sinceramente, vocês estão abusando. Beatriz cruzou os braços, visivelmente incomodada. Abusando? A gente só tá tentando viver em paz. Viver em paz? Isso aqui é minha casa. Eu não aguento mais chegar do trabalho e encontrar bagunça, barulho e gente estranha no meu sofá. Daniel levantou a voz. Nossa, Camila, você fala como se a gente fosse um peso para você. Somos sua família. Achei que podia contar com você. Foi como um soco no estômago. Ele sempre usava essa carta, a da família. Mas eu finalmente percebi. Ele não queria ajuda, queria conforto sem responsabilidade. Família não significa me usar, Daniel. Eu tenho limites, e vocês passaram de todos eles. O clima ficou pesado. Beatriz levantou e foi para o quarto, resmungando. Daniel apenas balançou a cabeça, como se eu fosse a errada da história. Nos dias seguintes, o ambiente ficou silencioso, mas tenso. Eles começaram a me evitar, e, mesmo sem falar nada, o ar era de pura hostilidade. A Beatriz passou a deixar recados passivo-agressivos na geladeira. Faltou papel higiênico, mas não se preocupe, alguns de nós ainda se importam com a limpeza. Eu lia aquilo e sentia uma mistura de raiva e tristeza. Era minha casa, mas eu andava pelos cômodos como uma intrusa. Uma noite, depois de um dia especialmente cansativo, entrei no meu quarto e comecei a chorar. Eu me senti derrotada, como se tivesse perdido o controle da minha vida. Mas, naquele choro, também nasceu uma decisão. Eu não podia mais continuar assim. Eu precisava da minha paz de volta. No dia seguinte, escrevi uma mensagem curta para o Daniel. Vocês têm 2 semanas para encontrar outro lugar. Eu já ajudei o quanto pude. Eu tremia enquanto enviava, mas, no fundo, sabia que era a coisa certa a fazer. Quando o Daniel leu minha mensagem, ele demorou algumas horas para responder. Eu já esperava uma reação ruim e, claro, ela veio. Sério, Camila? Depois de tudo o que a gente passou, é assim que você trata seu irmão? Como se fosse um estranho. Não é sobre te tratar como estranho, Daniel. É sobre respeito. Eu tô exausta. Exausta? Você nem sabe o que é se esforçar. A gente tá tentando recomeçar, e você só pensa em si mesma. A voz dele foi subindo, e eu percebi que a conversa não ia terminar bem. Beatriz apareceu logo depois, com o celular na mão e uma expressão de indignação teatral. Acho engraçado. Você posa de boa irmã, mas na verdade é egoísta. O Daniel sempre falou que você era fria. Eu fiquei sem palavras por um momento. Meu próprio irmão, o menino que eu ajudei a criar, que eu defendi quando ele errou, estava me deixando ser humilhada dentro da minha própria casa. Chega, Beatriz. Chega, Daniel. Eu não quero brigar. Só quero minha casa de volta. Mas Daniel não ouviu. Ele começou a recolher algumas coisas, batendo portas e reclamando alto. Sabe o quê? A gente vai embora, sim. Mas quando eu estiver pronto. Não quando você quiser. Os dias seguintes foram um inferno. Eles começaram a agir como se quisessem me provocar. Deixavam o som alto, sujavam a cozinha, e até convidaram amigos de novo como se fosse uma despedida prolongada. Naquela noite, eu finalmente perdi o controle. Eu cheguei do trabalho e encontrei meu sofá manchado de cerveja e uma toalha molhada no chão. Eles estavam rindo na varanda, ouvindo música alta. Vocês acham isso engraçado? Eu gritei. É assim que vocês me agradecem por tudo? O Daniel se levantou, com os olhos vermelhos de raiva. Você tá fazendo drama. Sempre foi assim. A controladora que acha que manda em todo mundo. É minha casa, Daniel. Eu gritei de volta, tremendo. E eu quero vocês fora amanhã. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Beatriz abaixou o olhar. Daniel ainda tentou manter o orgulho, mas eu vi em seu rosto algo entre culpa e frustração. Na manhã seguinte, quando acordei, ouvi o barulho de malas sendo arrastadas. Eles realmente estavam indo embora. Nenhuma palavra de desculpa. Nenhum obrigado. Só portas batendo, e o som do elevador fechando. Eu me sentei no sofá, olhei ao redor da sala, uma bagunça, mas finalmente só minha, e senti algo que não sentia há meses. Paz. Mas também
Um vazio difícil de explicar. Nos dias seguintes, a casa parecia estranhamente silenciosa. Nenhum som de televisão alta, nenhum prato sujo esquecido na pia, nenhum cheiro de cigarro vindo da varanda. Só o som do vento entrando pela janela, e o tic-tac do relógio na parede. Era paz. Mas também solidão. Passei dias tentando processar o que tinha acontecido. Parte de mim se sentia aliviada, mas outra parte, a que ainda via o Daniel como aquele menino que eu carregava no colo quando éramos crianças, se sentia quebrada. Eu nunca imaginei que nosso relacionamento pudesse chegar a esse ponto. Minha mãe, claro, me ligou furiosa. Camila, como você teve coragem de colocar seu irmão pra fora? Ele tá magoado. Magoado? Mãe, ele ficou 8 meses aqui. Não ajudou com nada, fez festa, me faltou com respeito. Eu não expulsei ele, eu só me defendi. Do outro lado da linha, silêncio. Talvez, pela primeira vez, ela entendeu. Naquela noite, fiz algo que não fazia há muito tempo. Sentei sozinha com uma taça de vinho e pensei na minha vida. Percebi que ajudar é bonito, mas se anular pelos outros não é generosidade, é autodestruição. Eu sempre quis ser a irmã que resolve tudo, a filha que acolhe, a mulher que não diz não. Mas ninguém te ensina que dizer sim o tempo todo tem um preço. Hoje, meses depois, o Daniel não fala muito comigo. Às vezes, manda mensagem, mais fria do que antes. A Beatriz? Sumiu completamente. Mas, sinceramente, eu não me arrependo. Recuperei minha casa, minha rotina, e, o mais importante, meu respeito por mim mesma. Ajudar é um ato de amor. Mas amor também é saber quando é hora de fechar a porta.